Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, estima-se que 30% da população brasileira é evangélica. É muita gente, gente. É muita gente mesmo. É gente para colocar qualquer candidato em segundo turno. Daí a briga. Daí a disputa, daí as barganhas, daí a corrupção. Porque é corrupto, há bandido em todos os setores da sociedade, inclusive no meio evangélico. O que aconteceu nessas eleições com relação aos evangélicos deixa o cão envergonhado. Porque os pastores se venderam, apostataram da fé, se venderam, criaram um bezerro de ouro, e aí levou a igreja ao descrédito que aí está. Mas vamos partir para o que interessa. Bolsonaro corrupto, como é, corrompeu os pastores, e os pastores corrompeu os fiéis. Fizeram um conchavo, um acordo para que todos os congregados se posicionassem a favor de Bolsonaro. Mesmo conhecendo Lula, mesmo sabendo que Lula foi o presidente que mais beneficiou os evangélicos. Eles não quiseram saber disso e se venderam. A corrupção foi generalizada no meu evangelho. Tem muitos pastores presos e outros que vão ser presos, certamente. Para você ver a que ponto chegou a igreja evangélica, que gozava de uma certa credibilidade junto à sociedade, hoje não tem credibilidade nenhuma, porque eu, por exemplo, não congrego, nem escuto e nem respeito nenhum pastor que se diga bolsonarista. Eu não tenho respeito por esta coja. Eu chamo de coja mesmo. Pastor apostata é coja. Sabe? E digo mais uma coisa. O Espírito de Deus não está com ele. Ele é um ser desviado, assim como os anjos caídos são seres caídos, desviados. Na minha igreja, na minha cidade, se eu entro, pergunto, é bolsonarista? Votou em Bolsonaro? Então saia de perto de mim. Se tu dá um voto a uma besta humana como Bolsonaro, você não conhece nada de Jesus e não vive Jesus. E não adianta vir no dia seguinte dizendo glória a Deus e aleluia, porque você não vive isso. Você fala, mas não vive. Você se vendeu. Você é um desviado, é um pervertido espiritual. Eu não dou crédito. Eu sou assembleiano, sou pentecostal. Gosto desse meio, me faz bem. Me faz viver e sentir a presença do Espírito Santo de Deus. E essa presença é digna de toda reverência, de toda honra, de todo o louvor. Se for para mim congregar com alguém que desclassifica, desconsidera a presença do Espírito Santo e o nome de Jesus, a Bíblia me convida a se afastar dele. Eu quero distância dele. Não são homens de Deus, são serviçais de Satanás. E não me venha com reteté mentiroso. Que adianta, por exemplo, aquelas línguas estranhas de Michele Bolsonaro, aquele estado saltitante em que ela ficava nesses cultos estranhos e esquisitos, se foi incapaz de liberar uma palavra de amor para as pessoas que
pereceram com Covid-19 e ali em Brumadinho, em Minas Gerais. Que adianta? O apóstolo Paulo diz que você pode falar a língua dos anjos, mas se não tiver amor, se não liberar amor, para nada serve. Entenda isto. E isto é para a vida. Isso não é só para ser dito, para ser falado, é para ser vivido no dia a dia. Só que tem uma coisa maravilhosa que aconteceu nesse ínterim. 7 milhões de evangélicos não se renderam às barbaridades e mentiras de Bolsonaro e dos líderes que estão nas redes sociais. Isso é maravilhoso. Isso significa que realmente Satanás não prevalece sobre a igreja de Cristo. Gente, 7 milhões. Por que não foram 6 milhões? Por que não foram 10 milhões? Tinha que ser 7 milhões. Esse 7 é cabalístico, é mistério, profundo mistério. Por que tinha que ser 7 milhões de homens de Deus que não se renderam às guloseimas, às ofertas de Bolsonaro? Isso é maravilhoso, gente. Isso faz você cresce na fé. Não está vendo com toda essa bagunça que Bolsonaro e os Silas Malafaia da vida transformou as igrejas evangélicas? Nunca se viveu tanta fé. Estes homens, esses 7 milhões de homens de Deus que não se renderam a Bolsonaro, estes oraram e suas orações chegaram à presença de Deus. Daí um dos motivos da vitória de Lula. Bolsonaro acreditava tanto que as suas mentiras triunfavam. Dizem que encontraram até imagens de Exu e outros demônios no gabinete dele. Para você ver a mentira que este homem vive. Sabe aquele Deus acima de tudo que ele cita? Ele não está falando do Deus da Bíblia, não. Ele está falando do Gadu, da maçonaria. É desse Deus que ele está falando. É preciso que se entenda o que Bolsonaro quer dizer. Sabe? Bolsonaro é um ser das trevas e age de acordo com o que aprendeu nas trevas. Sabe? Entendamos isto. Então, quando você vê pastores que viveram toda uma vida, que não foram nada, que Deus tirou da lama, da sujeira, colocou em pontos de destaques e eles se pervertem, negam Jesus, esses nunca retornam. Nunca retornam para Jesus. Acreditem nisso. Eles não retornam. É como os demônios que caíram. Eles não retornam mais para os céus. Não há lugar para eles mais nos céus. São caídos e será caídos eternamente. Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, Edir Macedo. Esses homens são como os demônios. Eles não retornam mais para Jesus. Olhem para eles. Não é preciso que você tenha vidências para perceber que esses homens estão a serviço das trevas. Características diabólicas emanam das suas faces. Você acha que Silas Malafaia, pelos seus dizeres, pelos seus excessivos dizeres, leva um crente de Deus a acreditar que ele é homem de Deus? Está repreendido em nome de Jesus. Isso é um ser trevoso. Valdemiro Santiago com aquela cara diabólica, cara de endemoniado. Aquela ali tem legiões de demônio. Legiões de demônio. Daí um dos motivos da inquietude dele. Ele não resiste à presença de um homem de Deus, porque manifesta nele. Então são coisas assim que você tem que entender e perceber que Satanás não prevalece sobre a igreja de Cristo, mas não prevalece mesmo. Daí o motivo da vitória de Lula. A vitória. Lula ganhou, mas quem lhe concedeu a graça da vitória foi Jesus. Creio, assim como o sol que nasce de manhã e se põe à noite. Isto, gente, é uma realidade. Isso faz com que, como
Isso faz com que qualquer crente de verdade em Cristo Jesus abra sua boca santa e exalte o nome de Jesus na beleza da sua santidade. Por isso, Silas, Malafaia e outras aberrações qualquer, Satanás não prevalece sobre a igreja de Cristo. E esses 7 milhões que não se renderam, viram suas orações chegar até Deus e o nome do Senhor ser glorificado. Isso é maravilhoso. E se prepare, Lula será o mesmo, sempre abençoando a igreja de Cristo no Brasil, porque Lula, com ele não tem rancor, com Lula é só amor.